Hoje daremos continuidade ao estudo iniciado na semana passada, baseado no texto que distribuímos para algumas pessoas, de quem temos endereço eletrônico. E o texto tem o título Desafios à Apologética Contemporânea. Nós procuramos abordar, nesse texto, os problemas que a defesa da fé cristã enfrenta hoje. A apologética cristã é a defesa da fé cristã, a defesa do cristianismo. Eu sou Rui Martins Rodrigues e este é o IB2C, Estudos e Reflexões, o canal que nós usamos para veicular os nossos estudos bíblicos e também um curso que estamos ministrando com o nome Entre a Fé e a Sala de Aula. O IB2C, apenas a letra D, é minúscula. As demais, o I, o B e o C, são maiúsculos. Bem, nós tínhamos visto no domingo passado, sendo algumas considerações preliminares aos desafios da apologética contemporânea, nós tínhamos destacado o fato de que o cristianismo nos obriga a proceder a um estudo analítico em face do momento histórico que atravessamos, porque o cristianismo tem sido como que relegado, em grande parte, sobretudo do mundo ocidental. Os europeus até falam numa era pós-cristã. Tratamos, então, no primeiro momento, na primeira parte do nosso estudo, do fenômeno de secularização, que é um fenômeno que cresceu a partir do Renascimento e deu um grande salto a partir do Iluminismo. Fizemos algumas considerações sobre Renascimento, Iluminismo e sobre secularização. Também incluímos nas considerações preliminares uma pequena reflexão sobre o novo ateísmo, porque o ateísmo não é nenhuma novidade, historicamente, mas nos últimos tempos ele se tornou mais agressivo. Ele partiu para o proselitismo, e eles não se davam esse trabalho, e também partiu para acusar o fenômeno religioso como uma ameaça, porque teria a capacidade de induzir a violência. Consideramos isso, lembrando que teríamos que entrar em considerações sobre o que significa religião. E poderíamos lembrar que lembramos que existem religiões civis, também chamadas religiões seculares, ou ainda chamadas religiões políticas, que não têm Deus, que não têm um código de ética baseado na ética de uma hierarquia de valores, mas baseado numa ética teleológica, que é a ética dos fins, que termina justificando tudo, mas que oferece transcendência, totalidade, radicalidade, portanto é uma religião política, e que também pode estimular a violência. Lembrávamos também que o cristianismo ou qualquer outra religião sozinha não estimula a violência. Ela estimula a violência quando se envolve com outras variáveis, com outros fatores, como questões políticas, questões de natureza sociológica ou antropológica, sobretudo levando em conta a lógica binária do outro. E o outro pode ser uma etnia diferente, ou uma identidade. Isso não é o nosso estudo anterior. Também lembrávamos, ainda nessas considerações preliminares, que a apologética, a defesa do cristianismo hoje, enfrenta também o problema do sincretismo, que é outra coisa que não é nenhuma novidade, apenas ele se mostra de uma maneira peculiar nos nossos dias, contemporaneamente, porque o sincretismo que no Brasil foi muito grande nos primeiros séculos, juntamente com magias, se misturando com magias, mas ele, nos últimos anos, ele tem sido objeto de um sincretismo, de uma mistura com um neo-animismo, em que a natureza é apresentada como tendo finalidades, tendo desejos, uma espécie de deusa da razão, de que os gregos falavam. E também tem certo sincretismo com narrativas políticas e sociais. Isso tudo nós demonstrávamos na live anterior, que tem o sentido de ser um neocristianismo, uma teologia que não passa de magia, mas feitas essas considerações, passamos a analisar o sentido das palavras e levamos em consideração o sentido da própria palavra religião. E citávamos o Thomas Udi, que tem uma obra muito importante, Sociologia da Religião, e que, mesmo sendo um ateu, discorreu muito bem sobre o tema, como lembrávamos há pouco, dizendo que religião não tem que ter Deus. Ela pode existir e ser tipicamente caracterizada como religião quando tem transcendência, ou seja, quando permite que o indivíduo vá além da sua própria finitude, quando tem totalidade, quando envolve uma explicação em tudo, portanto, quando tem uma visão de mundo e
uma radicalidade quando vai à raiz, à causa primeira de tudo. Isso está presente em muitas doutrinas e tem, inclusive, em livro de um estudioso francês, Raoul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, em que ele mostra a semelhança entre religiões e, especificamente, a tradição judaico-cristã e doutrinas políticas, né? E mitos políticos. Então, feitas essas considerações, nós lembrávamos que o cristianismo, e aí tem uma discussão, muitas pessoas questionam se o cristianismo é religião, achando que ele não é religião, ele é, sobretudo, uma relação pessoal com Deus, como nosso Criador, através do mediador que é Cristo, o Messias. E quem diz isso está certo, é uma relação pessoal com Deus através de Cristo. Mas também não é só isso. Por ser isso, não significa que está afastada a ideia de que seja uma religião. Porque tem liturgia, tem organização humana, tem hierarquia, tem liderança, e tudo isso caracteriza o fenômeno religioso. Além de ser o que nós consideramos aqui como o âmago do significado de religião, que é a superação da finitude. E o cristianismo oferece essa superação quando oferece vida eterna, e quando tem uma totalidade, e o cristianismo tem, porque começa o livro de Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estou dizendo cristianismo, mas certamente toda a tradição judaico-cristã oferece essa totalidade, porque Gênesis é da Bíblia hebraica, portanto, também faz parte da tradição judaica. Então, vimos que ele também oferece a totalidade quando diz: no princípio, radicalidade, criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra significa tudo. Então, tem totalidade. Portanto, oferece transcendência, radicalidade e totalidade. E tem uma ética. E aí, certamente, também existe uma discussão de cristãos bíblicos que dizem: bem, o cristianismo não é essencialmente uma ética. O cristianismo é essencialmente uma promessa de salvação pela graça, mediante a fé. E, nesse caso, é muito fácil citar o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que dizem: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, não estamos falando aqui em código de conduta, mas não significa que os códigos de conduta tenham sido anulados. E o próprio Cristo disse: eu não vim anular, bem, eu vim cumprir. Qual é a diferença entre anular e cumprir? É que, se ele cumpriu, quem o segue, quem o aceita como Senhor, Salvador, deve imitá-lo. E por isso é que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, um versículo que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem a lei da semeadura. Ah, mas você disse que é pela graça, agora está dizendo que tem que andar direito? Não, não estou dizendo que tem que andar direito. Estou dizendo que não pode gostar de transgredir, não pode gostar do mal. É claro que todos nós praticamos o mal, todos nós, para usar a linguagem teológica, todos nós pecamos. Mas eu tenho usado repetidas vezes no nosso canal aquela figura de linguagem que compara a porca e a ovelha. E eu tenho dito: antes de aceitarmos a Cristo, éramos como uma porca que gosta da lama, que se sente bem na lama. Quem aceita a Cristo não aceita porque fosse limpo, não alcança a graça porque fosse limpo, mas porque aceitou a Cristo, que assumiu as nossas culpas na cruz. Então, mas se aceitou a Cristo, deve ser nova criatura. Não significa que se torne perfeito, que não erre mais. Significa que vai continuar errando, que vai continuar imperfeito, mas não vai gostar da lama. Uma ovelha não gosta da lama, se suja. Uma ovelha não está isenta de se sujar, mas não gosta da lama. Então, feitas essas considerações sobre religiões seculares, sobre o significado de alguns conceitos, algumas palavras, lembramos que a competição com as magias, a competição com o sincretismo, a competição com o sincretismo que leva a uma competição com uma certa forma de uma espécie de neo-animismo, porque animismo é aquele culto que presta louvor e adoração à natureza, a uma árvore, a uma montanha, a um rio, a um animal, ou a estrelas, ao sol. E a gente, no Antigo Testamento, nós podemos encontrar um registro da prática de animismo entre o povo hebreu. Houve um momento que eles passaram, inclusive, a adorar o sol, o bezerro e tal. Né? E isso volta. Isso volta não com o bezerro de ouro, ou com o sol, mas com a natureza de uma forma mais difusa, né? Ou com vibrações, com energias. Se são energias
são manifestações cósmicas e não sobrenaturais. Né? E tudo isso está presente. Né? E tem o grande desafio do naturalismo missionário, que procura convencer e procura satanizar as religiões como causa da violência, dizendo que tem lá no Islã, que é uma religião, tem homem-bomba, e os aviões que destruíram as torres gêmeas, e outras coisas. Mas nenhuma dessas manifestações é puramente religiosa. Até tem sincretismo religioso aí no meio. Mas elas, sobretudo, estão ligadas à paixão nacionalista, estão ligadas à política, estão ligadas a ideologias, estão ligadas a uma constelação de fatores onde o fenômeno religioso até entra distorcido, até entra modificado. Então, verificamos essas coisas e chegávamos ao momento em que dizíamos, olha, há um debate do missionarismo ateísta ou naturalista, da absolutização do naturalismo, que propõe uma afirmação com base em um argumento supostamente científico, que é cientificismo, não é ciência. Lembrávamos que o cientificismo é a tendência para apresentar o método científico como capaz de resolver todos os problemas, embora ele trate apenas das relações entre objetos ou das formas dos objetos, materiais ou energéticos, matéria e energia. Mas é como se o método científico se aplicasse a valores morais, o método científico se aplicasse à transcendência, o método científico se aplicasse à totalidade e à radicalidade, e nada disso faz parte do método científico. Mas isso, e existe a ideia de que a fé, de que existe a cobrança de uma prova positiva da existência de Deus, uma prova científica, né? Feita com experimento ou com alguma forma de demonstração e seja replicável de modo controlado. E é claro que isso não existe. É claro que existem manifestações havidas como miraculosas pelos cristãos e por outros adeptos de outras religiões, mas não são replicáveis. E o fato de dizer que nós não afirmamos, não demonstramos uma prova de Deus, está certo, a Bíblia mesmo diz isso. Né? Lá, quem recebeu o nosso texto vai ver aí na página 5 uma citação da carta aos Hebreus, capítulo 11, os 2 primeiros versículos do capítulo 11, onde nós escrevemos, ou onde nós lemos lá no Testamento, na carta aos Hebreus. Ora, a fé é a confiança. Não diz que é o conhecimento, diz que é a confiança daquilo que... E a certeza, sim, aí fala certeza, das coisas que não vemos. Qual é o significado dessa afirmação? Não vemos. Não demonstramos, não provamos, mas temos confiança. Né? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E o que é esse bom testemunho que os antigos receberam? Aqui é uma referência às manifestações concretas de Deus na sua relação com o seu povo. Mas essa relação, essa manifestação não é demonstrada de modo replicável, possa ser reproduzida nas mesmas circunstâncias. Não, não é. Por isso que a palavra aqui é testemunho. Você tem um bom testemunho. Você não tem uma demonstração pelo método científico. Testemunho não é método científico. O cristianismo é baseado na fé. A questão é, então por isso não tem valor? Bom, por que não tem alguma base em algum tipo de fé? Né? A negação do cristianismo ou do fenômeno religioso também é uma fé negativa. Uma fé que diz que não existe. Por isso nega, por ser negativa. E se é negativa, não pode ser demonstrada, porque não existe prova negativa. Em direito processual, se diz que prova negativa é prova diabólica, sem nenhum sentido místico. Só para dizer que é uma prova terrível, uma cobrança terrível que é impossível satisfazer. Quando alguém faz um exame laboratorial para auxiliar diagnóstico médico, você colhe uma amostra do sangue e diz que ali você não encontrou alguma coisa que você estava procurando. Não encontrou uma quantidade tal de açúcar, não encontrou uma quantidade tal de colesterol do tipo ou de outro, mas não está dizendo que não existe, está dizendo que você não encontrou. E se não encontrou, há um juízo probabilístico de que você não tem aquele problema, mas é probabilístico. Por isso é que os exames não são um conhecimento, não permitem um conhecimento indiscutível e indubitável. Né? E dizer que Deus não existe também não é provável. Não tem como provar.
E a pessoa está acreditando que não existe. Por quê? Porque está invertendo o ouro da prova. Ele está dizendo que Deus não existe. E quer que você prove que ele existe. Nós não provamos, nós temos testemunhos. O cristianismo não prova, tem testemunho. O cristianismo se apresenta honestamente como uma confiança e como uma esperança. Né? Então, porque diz esperamos, como acabamos de ler na carta aos Hebreus. Esse argumento tem sido refutado, e aí vem a discussão sobre a plausibilidade da existência de Deus. E ele se divide em vários campos. E aí é o que a parte que sobrou para hoje. Né? Embora tenhamos adiantado alguma coisa no estudo anterior, na primeira parte desse estudo. Né? E aí existem muitos argumentos, e nós escolhemos 4 temas que são muito debatidos desde sempre, que são muito atuais. Né? E nós falávamos, então, anunciávamos para hoje o argumento cosmológico. O que é isso? É um argumento que vai dizer, olha, Deus existe ou Deus não existe, com base no que se pode inferir a partir da observação do cosmos, da natureza, do universo, do mundo material e energético. Porque o mundo sobrenatural a gente não tem muito como argumentar com ele. Né? Ele não é observável por todos em circunstâncias definidas. Então, tem o argumento cosmológico. Tem um segundo argumento, que é o argumento teleológico. E o que é isso? Telos, né? Telos significa finalidade, meta, objetivo. Então, o argumento fala de uma discussão sobre a existência de fins ou objetivos incertos na natureza. Incerto não é duvidoso. Incerto é inserido na natureza, integrando a própria natureza. A natureza tem fins, as leis naturais têm finalidade. As leis da física, da química, as regularidades da matemática, a lógica da matemática têm finalidade. Ou aconteceram por acaso. Né? É uma discussão cosmológica que vamos introduzir aqui. Né? E o terceiro argumento, que é o que escolhemos para tecer algumas considerações, é o argumento ontológico, que diz respeito à natureza, à essência das coisas, o que faz com que alguma coisa seja aquilo que ela é. Eu muitas vezes dizia em sala de aula com uma caneta esferográfica, né? Eu dizia, isso é uma caneta. Todo mundo concordava. Eu dizia, o que é que faz com que isso seja uma caneta? E as pessoas diziam a forma geométrica da caneta e a matéria, e até tinha o apoio lá da metafísica do Aristóteles, que, para ele, a metafísica é a essência do ser, a matéria com que o ser é constituído, a forma com que o ser é constituído, a causa desse ser existir. E as pessoas apontavam, a caneta é de plástico com uma ponta metálica e tem uma tinta, que é uma mistura de elementos químicos, e tem uma forma, portanto, tem uma forma, e tem uma causa material, ela existe porque uma empresa tal fabricou, tem uma finalidade, ela serve para escrever ou para riscar. Estávamos, então, tentando alcançar a metafísica, a essência do ser caneta, e eu dizia, bom, então materialmente ela é de plástico, não é? Porque o Aristóteles dizia que uma escultura de um cavalo tinha a forma de um cavalo, a forma, e a matéria era de mármore, e tinha a causa, que foi o trabalho do escultor, e tinha uma finalidade, atender uma demanda, ou expressar uma habilidade do artista. Bom, então eu digo, caneta essa é de plástico, mas se for de outra coisa, deixa de ser caneta? Não, não deixa. E a forma é essa, mas aí tinha uma moça assim, que tinha uma caneta, que tinha uns galhos, umas folhas, isso aí ainda é uma caneta. Então, a forma não restringe o conceito de caneta, nem a matéria. E a finalidade? Ela é feita para escrever ou para riscar, e se for uma peça de coleção? E pode ser uma mercadoria, e pode ser até usada como uma arma imprópria, para ferir alguém, deixa de ser uma caneta. Não. E se acabar a tinta? Uma caneta esferográfica sem tinta, uma caneta vazia, deixa de ser uma caneta? Não, uma caneta vazia é uma caneta. Então, vimos que forma, matéria, finalidade, causa, origem. Bem, foi uma empresa tal que fabricou essa caneta. Mas se for outra empresa, e se for uma artesã, continua sendo caneta. O argumento ontológico trata da essência das coisas. E vamos nos debruçar sobre isso em seguida. E temos ainda um quarto campo, que é o argumento moral. Muito bem. Então, vamos ao argumento ontológico. Eu comecei dizendo, quando me debrucei sobre essas considerações, nesse momento, na live de hoje, eu dizia que esses argumentos estão presentes e são debatidos desde sempre. Desde sempre, eu quis dizer, desde mais de 20 séculos, 25, 26, 27.
séculos, porque já no período clássico da civilização helênica, os gregos discutiam esse argumento. E chegou um momento, aí há 24 séculos, e Aristóteles fez uma síntese dizendo que, observando o cosmos, nós podemos observar, observando a Terra, contemplando a natureza, que tudo tem, portanto, o universo tem um início. E podemos observar que tudo tem uma causa. E outras pessoas depois se debruçaram sobre esse tema, com exemplos dizendo que uma árvore saiu de uma semente, que saiu de outra árvore, que saiu de outra semente, infinitamente. E a regressão não pode ser infinita, porque senão não teria um começo. Tem um começo, então tem um criador. E Aristóteles chamou esse criador e botou primeiro o motor imóvel. E aí eu já oferecia um dos fatores próprios do fenômeno religioso, que é a radicalidade. Ele foi a raiz do fenômeno. Não alcançou, nem ofereceu, nem pretendia oferecer a totalidade. Não pretendia explicar tudo. Ele pensava filosoficamente, mas de uma maneira que, séculos mais tarde, distinguiria da filosofia e receberia o nome de método científico, quando ele trata das coisas especificamente, não genericamente. Então, ele está tratando especificamente da origem. E apenas isso. E o que seria esse motor imóvel? Imóvel, não porque não se mova, do ponto de vista cinemático, ou seja, do movimento de um corpo no espaço ao longo do tempo. Mas, sem sair do lugar, o movimento metafísico significa deixar de ser o que é e passar a ser outra coisa. O que é A, mas pode se transformar em B, é potência de B. Mas quando A se transforma em B, você tem um ato. Então, esse motor primeiro, para Aristóteles, era imóvel, porque ele era a potência de tudo, mas já tinha atualizado tudo, já tinha transformado tudo em realidade. Todas as potências tinham surgido. E ele mesmo, como era potencialmente tudo, não apenas tudo que já existe, como tudo que possa vir a existir, então ele era imóvel. Ele não tinha que se transformar. Ele era perfeito no sentido que satisfazia a tudo que se possa imaginar. Chegou muito perto do Deus revelado nas Escrituras, e que também é a causa primeira, e que também é imutável, portanto, é imóvel do ponto de vista metafísico, com a diferença que se revela. O Deus da tradição judaico-cristã e de outras tradições religiosas se revela e interfere na realidade, no mundo que criou. Né? Nós lembrávamos já, introduzindo essas questões na semana passada, que em algum momento chamavam a uma concepção de Deus que não intervém, que é própria do deísmo com deidade, como Deus relojoeiro, porque como é o relógio, mas não fica fazendo que o relógio se movimente, o Deus do deísmo também criou as coisas e saiu de perto. Né? Então, ou pelo menos deixou de intervir. Mas o teísmo, contém tem da tradição judaico-cristã, da tradição islâmica e de outras tradições, ele intervém, sim. E aí é a diferença. E como é que fez uma ponte entre a cosmogonia do motor primeiro, a visão de mundo que tem, né, nas suas considerações o motor primeiro, e a tradição judaico-cristã? Isso se fez aí no século XIII, quando um grande pensador, Tomás de Aquino, disse: olha, o Aristóteles chegou muito perto do nosso Deus. E fez essas considerações que eu acabo de fazer aqui, dizendo que Deus era um motor primeiro, que Aristóteles pensou que fosse imóvel e que não se revelasse, não se comunicasse, mas se comunicava e interferia na realidade. Então, é uma argumentação. Mas se debatia isso, negando, dizendo que o motor primeiro punha um começo. Mas muitos alegavam que a matéria sempre existiu. E eles diziam: o teu Deus sempre existiu? Pois a matéria também pode ter existido sempre. Estava fazendo um juízo de possibilidade. Né? Uma coisa é o que é possível. Do ponto de vista lógico, é possível que a matéria tivesse existido sempre. Mas aí a física chega com o Big Bang, e chega com a teoria das cordas, e chega com a teoria das bolhas, todas elas falando da origem e da expansão do universo. Teve origem, não existiu sempre. E não existiu sempre. Tanto a revelação das escrituras judaico-cristãs, como a filosofia do Aristóteles sobre o motor primeiro estão certas. Houve um criador. Né? Bem, isso, Tomás de Aquino, representa um pensamento próprio de uma corrente filosófica chamada escolástica, que foi o maior nome da escolástica,
que tentou dar continuidade ao que o movimento anterior, da patrística, tentou também aproximar o cristianismo da filosofia greco-romana, sobretudo grega, né? Então, essa aproximação tinha sido tentada antes, do século I ao VIII, e recebeu o nome de patrística, porque os caras que fizeram isso foram considerados pais da igreja. E nós lembrávamos aqui na live anterior que o pai da igreja é Cristo, né? Então, eu não fico muito confortável com essa expressão pai da igreja, que é consagrada. Eu não vou brigar com isso, não. Não vou brigar com gigantes, não. Os gigantes aí da teologia da história eu uso, mas eu prefiro usar grandes pensadores, grandes teólogos dos primeiros séculos do cristianismo. E o que moveu esses caras, né? A maior parte das conversões se davam entre escravos em Roma. Então surgiu a ideia das elites, os escravos e os plebeus. E as elites então diziam que o cristianismo era coisa de gente ignorante. E aí, grandes pensadores cristãos, homens de grande conhecimento, de grande talento, eles disseram: não, espera aí, é coisa de gente ignorante, não. Vamos examiná-la no cotejo com a filosofia, com os grandes filósofos. E aí, no momento, havia um grande prestígio do platonismo, e a patrística se aproximou muito do pensamento platônico. Eles se utilizaram do pensamento platônico. E aí foi a vez do argumento teleológico e mais adiante do argumento ontológico. Mas antes de entrarmos no argumento ontológico, vamos ficar no teleológico, e até prescinde do platonismo e do neoplatonismo. E para quem queira uma base filosófica, se afina muito mais com o aristotelismo mesmo, né? Mas o que é o argumento teleológico? É o que diz o teleológico, ou desígnio. É quem diz assim: olha, se não tem um autor, se não tem um criador, então a natureza não tem finalidades, não tem desígnios, não tem objetivos, não tem metas. E todos nós podemos admitir que a natureza não tenha isso, né, do ponto de vista de uma observação funcional. Quando o Isaac Newton propôs as leis da mecânica, que explicam o movimento e a energia cinética, ele não estava falando de finalidade da natureza. Ele estava descrevendo. Nós podemos ter um conhecimento puramente descritivo, que se conforma com isso, tá? E nós não temos como provar que a natureza tenha finalidades. Nós não podemos fazer um juízo taxativo de que a natureza tem finalidades ou que teve um projeto que a criou com finalidades. Mas existe também o juízo probabilístico. E aí muitas pessoas estudiosas, grandes pensadores, grandes cientistas, vislumbraram a natureza parece falar, se apresentar, se mostrar como produto de um projeto bem articulado. E usaram argumentos científicos, não usaram cientificismo, usaram ciência mesmo, e não foram preencher lacunas atribuindo a Deus, porque eles fazem juízo probabilístico e não taxativo, e porque eles não se baseiam em hipótese. O Deus das lacunas, que explica as coisas que a ciência ainda não explica, ou simplesmente que não explica, atribuindo a Deus, eles não fazem isso. Eles não atribuem a Deus nada que a ciência não mostre. Então, eles criaram uma linha de pensamento que recebeu o nome de sintonia fina, ou ajuste fino. O que é isso? Eles dizem: olha, desde o Big Bang, se a quantidade de matéria e antimatéria fosse equivalente, quando matéria e antimatéria se encontram, as duas desaparecem e não existiria nada. Ou se a antimatéria fosse mais numerosa também, né? Bem, e aí temos outras formas de sintonia fina. As pessoas, durante muito tempo, pensaram que o átomo era indivisível, a palavra átomo tem esse sentido no grego, mas depois disseram: não, tem núcleo, você tem também elétrons em torno desse núcleo, e esse núcleo tem coisas diferentes, tem um nêutron, tem carga positiva no próton, tem carga negativa no elétron. E eram 3 elementos, e aí depois foram descobrindo que esses elementos, essas partículas subatômicas, se constituem de inúmeras partículas. E tudo isso se equilibra. E tudo isso permanece junto. E é preciso uma força muito poderosa para partir o átomo. Quando ele se parte, dá uma explosão muito grande. Porque tem um equilíbrio, uma força que mantém tudo isso. E é claro que a força pode ser explicada, a força que mantém tudo isso, os físicos explicam isso. Mas para que as partículas se harmonizassem dessa maneira, é preciso que haja uma coincidência muito grande. E aí existem centenas de partículas que se harmonizam. E essas partículas têm uma dinâmica própria. E a dinâmica dessas partículas se harmoniza.
e os fenômenos físicos, e até a dinâmica dos números, até a dinâmica da matemática, da lógica matemática, tem uma coisa que os físicos e os matemáticos chamam de constante. Estavam fazendo lá seus cálculos, tentando explicar alguns fenômenos, e de repente observaram que tinha uma coisa que se repetia. E se aquilo não se repetisse, não dava certo nada. E chamaram isso de constante. E também não sabem por que se repete, só sabem que se repete. Portanto, é constante. E se não se repetisse, não dava certo nada. Né? Então, tem a presença das constantes. Também acaso. Aí vamos para o que eu chamei um pouco de juízo de probabilidade. A probabilidade de que existam milhares, e não estou me referindo aos acasos do evolucionismo biológico, do Darwin. Estou me referindo a um acaso do modo como a matéria física se constitui, do modo como a matéria física, abiótica, não viva, se equilibra, se integra, forma estruturas. Estamos falando de juízo de probabilidade. E a probabilidade de que tudo isso seja por acaso é muito baixa. Então a questão passa a ser qual é a probabilidade menor e qual é a probabilidade maior. Que um fenômeno complexo, que envolve um grande número de variáveis, ou uma constelação de fatores com um número extraordinariamente grande de fatores, se articule da maneira, vamos dizer assim, da maneira certa, para que a matéria exista, ou para que a matéria seja como ela é. Estamos falando de um juízo de probabilidade que favorece a ideia do projeto, do Criador. Mas o Criador é o Deus das lacunas? Não. Porque nós não estamos dizendo, olha, foi Deus que deu um espirro que se manifestou como trovão. Não, porque não tem nenhum dado para dizer que foi Deus que fez o trovão. Era uma lacuna da ciência. E, então, quem dizia isso estava realmente fazendo uso das lacunas. Mas quando você diz, olha, está aqui uma grande quantidade de constantes. Olha, está aqui uma infinidade de partículas que se articulam e que coincidem, e que tem uma dinâmica que coincide. Não estou apontando lacuna, estou apresentando dado positivo. Então não é Deus das lacunas, é Deus de um raciocínio baseado em dados positivos. Bem, e aí a sintonia fina, o ajuste fino, se estende também ao campo da biologia. E aí tanto existem dados positivos como existem dados negativos. Dados positivos permitem juízos probabilísticos e até permitem impasses. Aí tem o argumento que recebeu o nome de complexidade irredutível, que vocês podem encontrar no livro de um cara chamado Michael Birner, que é um professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, que ele diz, olha, o fenômeno vida, a matéria orgânica, ela podia até ser explicada por mutações ao acaso, com sobrevivência do mais apto, antes da microscopia eletrônica, antes da ultramicroscopia. Mas a microscopia eletrônica e a ultramicroscopia revelaram a dimensão molecular da matéria orgânica e revelaram uma complexidade extraordinária. Aquela tese do Engels, naquele livro A Dialética da Natureza, que ele começa do átomo do carbono, que tem 4 ligações, que permite a formação de macromoléculas, e que, mais ou menos seguindo esse caminho, aí na década de 50 do século XX, os caras se reuniram, juntaram, fizeram artificialmente uma mistura de gases, a que deram o nome de atmosfera primitiva, jogaram umas fagulhas elétricas, simulando raios, e demonstraram que algumas composições químicas surgiram, que são peptídeos, surgiram os peptídeos, que são conjuntos de átomos que se juntam com outros peptídeos para formar uma macromolécula que tem o nome de matéria orgânica, que tem como elementos fundamentais o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e mais outros, mas fundamentalmente tem principalmente esses, né? A maior parte deles são os elementos são esses. Muito bem, aí você juntando essa macromolécula com outra, e daqui a pouco você ia ter uma célula, um ser unicelular. Simples. A ideia é que os seres unicelulares eram simples, porque o microscópio óptico não mostrava a complexidade deles. Você até via o núcleo da célula, você até via uma membrana, um citoplasma entre o núcleo e a membrana, e até via o ectoplasma e o exoplasma, a parte interna do citoplasma e a parte externa, mas a microscopia eletrônica e a ultramicroscopia mostra a estrutura molecular. Chegou e disse, olha, isso aí é de uma complexidade tremenda. Isso aí não é nada simples. A ameba, que muitas vezes veio quando conversa, diz, não, mas uma ameba simplesmente começa de uma ameba, é de uma complexidade extraordinária. E o que é a tese da
complexidade irredutível. É que diz assim, olha, uma máquina, uma organização, uma estrutura muito complexa, se você tira uma peça, ela não funciona. Então, ela não teve uma etapa anterior mais simples, porque a etapa mais simples seria disfuncional. E disfuncional teria cortado a cadeia evolutiva. É um argumento que pode ser discutido, pode ser rebatido, e que não é um argumento teológico, não é uma tese do cristianismo. Pode dialogar com isso e deve dialogar com isso para se defender da ideia de que a evolução é impossível. Mas essa argumentação é usada na teoria do design inteligente. Bom, e também tem aqueles outros argumentos, usando a física. Design inteligente diz, olha, se houve uma evolução de uma forma mais simples para as formas mais complexas, do átomo do carbono, ou se me preferir, da ameba, como dizíamos há pouco, até o elefante ou até o homem, você então está falando de um movimento cinemático, não, de um movimento metafísico, de uma transformação do mais simples para o mais complexo. E aí diz, olha, você se lembra da segunda lei da termodinâmica lá da física? E ela diz que a natureza tende do mais complexo para o mais simples. Tende a uma posição de maior energia para uma posição de menor energia. E é claro que o homem, o elefante, a baleia, são estruturas com muito mais energia do que a ameba. Você tem aí uma evolução na contramão da física. Mas tem as propriedades da molécula, do átomo, não sei o quê, tudo bem. O que o cara que defende o design inteligente diz, tem tudo isso, todas essas leis que você diz estão aí por acaso. Aí entra um juízo de probabilidade. Né? Tem uma série de outras considerações e aí tem o nome de design inteligente. E é um argumento teleológico, porque você tem um projeto de uma finalidade. E é claro que tem uma crítica, tem até um livro que foi publicado no Brasil com o nome de Polegar do Panda, que diz que o panda tem o polegar juntamente do mesmo lado dos outros dedos, enquanto que a mão humana tem o polegar humano posto aos outros dedos e facilita a apreensão. E aí o ativista do autor da obra, vocês encontram aí na internet o livro, não estou lembrando agora o autor do Polegar do Panda, que ele diz que se houve um projeto, devia ser perfeito, porque o autor do projeto, sendo Deus, só devia fazer projeto perfeito. Ele aponta imperfeições de projetos. Ele diz, olha, o Polegar do Panda é um projeto imperfeito. Se é um projeto imperfeito, foi acaso, não foi uma inteligência. Só que ele esquece de dizer, para dizermos, ou para avaliarmos a perfeição ou imperfeição de uma estrutura, de uma máquina, é preciso que alguém me diga qual era a finalidade daquela criação. Você tem um binóculo para enxergar mais longe, você não está conseguindo enxergar mais longe com ele, você diz que está imperfeito. Você tem uma caneta feita para escrever e está falhando, não escreve, você diz que ela é imperfeita porque não está satisfazendo a finalidade para a qual foi construída. Agora, qual foi a finalidade do projetista que fez a mão do panda, com o polegar do panda, que não se contrapõe aos outros dedos? Se nós soubéssemos a finalidade dele, e do modo como está o polegar do panda instalado na mão do panda, nós poderíamos dizer que tem um erro no projeto. Mas se o projeto é que o panda não tivesse mesmo a capacidade de apreensão que tem os humanos, e que ele fosse projetado apenas para comer pedaço de bambu. Bom, então esse argumento da imperfeição do projeto é um pitch. E temos o argumento ontológico, aí é da patrística. Né? Aí é da ideia do platonismo, neoplatonismo, que chega e diz, olha, nós podemos imaginar alguma coisa que não tenha nada maior, então essa coisa só existe se materialmente a gente puder apontar alguma coisa maior. Então você está imaginando aqui, digamos, vamos lá para a mitologia, você está imaginando aqui o Leviatã, que era um monstro maior do que tudo. Mas se você puder mostrar que tem ali um crocodilo de água salgada, ou algum outro, um dinossauro que é maior do que o Leviatã, então o Leviatã não é maior, não existe. Se ele só pode existir se for maior, ele não existe. Agora, se você tem uma concepção de alguma coisa que é maior do que tudo, e nós não temos nenhum exemplo, não podemos apontar nenhum exemplo de alguma coisa que possa ser observada materialmente, ou que possa ser imaginada, que seja maior do que aquela que nós admitimos que é maior do que tudo, então ela deve existir. É um julgamento a priorístico sobre a existência do mundo das ideias e do mundo real, que é uma cópia do mundo das ideias, que foi uma coisa retirada do Platão. Né? Por isso é da patrística dos primeiros 8 séculos do cristianismo. Se existe no mundo das ideias, e Platão achava que a realidade se dividia numa parte superior, que era o mundo das ideias, e uma parte inferior, que era o mundo material. E esse mundo material
era a cópia do mundo das ideias. Então, o que é uma cadeira no mundo das ideias é um móvel perfeito para as pessoas sentarem, ou até que possa ser utilizado para outra finalidade. No mundo material, a cópia da ideia de cadeira nunca vai ser perfeita. Então, é a ideia que é a teoria de que o mundo das ideias tem existência própria. Esse é o realismo platônico. E esse é o argumento ontológico. E, finalmente, temos o argumento moral. O argumento moral diz assim, olha, códigos morais tem muita coisa que muda de uma cultura para outra. Tem corte de cabelo, modelo de roupa. Hoje o cara se exibe que é um consumidor que compra coisas caras e luxuosas e tem uma roupa rasgada. Contraditoriamente, ele apresenta um luxo para dizer que é contra o consumismo, que tem afinidade e é solidário com os pobres, e aí veste uma roupa rasgada. Só que a roupa rasgada dele é uma demonstração de poder aquisitivo, porque é uma coisa muito cara. Né? Essas contradições do tempo, dos nossos dias. Mas nós temos um valor moral, ou alguns valores morais, que se repetem em todas as culturas, em todos os continentes, em todas as épocas. Então, nós sabemos que existe uma dimensão universal de uma moral objetiva. Existe o que recebe o nome de moral objetiva. E a moral objetiva não deve ser acaso. Não deve ser por acaso que os esquimós, e os índios da Amazônia, e os nativos das ilhas do Pacífico, e a população das montanhas do Himalaia, e os nômades do deserto do Saara têm um conjunto de valores comuns. Porque para todos eles, homicídio merece reprovação. Para todos eles, merece reprovação. Para todos eles, roubo ou mesmo furto merece reprovação. Alguma coisa. Aí voltamos àquele argumento da origem, que está lá no argumento cosmológico, assim como se discute a origem da matéria, se discute a origem da moral, a origem dos valores, e diz, olha, se existe isso, e a Bíblia diz que existe, diz que o Senhor escreveu no coração dos homens, né? Então, isso, lá em Romanos, nós colocamos no texto Romanos 2,15, que diz, mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Isso não dá um testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E a ideia é que a existência de uma moral, ao contrário do pensamento existencialista, que diz que, tem aquela frase do Sartre, né, que diz, Jean Paul Sartre diz que nós estamos condenados a ser livres. Por quê? Por que a liberdade é uma condenação? Porque, na verdade, é a falta de referências. Se você está no mar e não vê estrelas nem o sol, porque está nublado, porque é noite nublada, e você não vê. Então, você não tem uma orientação. Na hora de escolher para que lado remar ou para que lado nadar, você está condenado à liberdade. Você tem que fazer uma escolha livre. Então, a ideia é que a nossa consciência nos condena à liberdade condenada como condenação aí, por falta de alguma coisa que até nos socorra para nos orientar. Né? Então, era a ideia de que não existe uma moral objetiva. Mas essa ideia tropeça com a observação empírica dos fatos, porque existem as mesmas considerações morais, ou um núcleo das considerações morais. É claro que aquelas outras coisas que eu dizia há pouco, corte de cabelo, moda do vestimento, isso aí é o que a velha e boa antropologia cultural chamava de folkway. Os folkways mudam a toda hora e não tem importância, e se você transgride, não cria grandes problemas. Você tem uma moda de fazer tatuagem, mas se você não usa, você não sofre tanta restrição, ou a restrição que pode recair sobre você vai ser só em alguns guetos, em alguns nichos. Né? Mas aquilo que suscita uma condenação universal, aí sugere a existência de uma moral objetiva. E aí a tese que a moral objetiva fala em existência de, assim como tem um design inteligente no que concerne a matéria, tem uma espécie de design inteligente da moralidade, né, dos valores morais. Então, as nossas conclusões são que a apologética contemporânea enfrenta muitos desafios, que há uma competição com religiões civis, e é uma competição muito forte, porque as pessoas se transcendem e entendem que há uma radicalidade pelas narrativas econômicas, sociológicas, históricas, e entendem que essa radicalidade alcança a totalidade. Você pode ouvir até ou ler em algum autor que toda a história se resume em alguma coisa específica. Né? E isso é uma proposta de totalidade, e que realmente pode
estabelecer uma visão de mundo. E toda visão de mundo tem um quê de fé e de totalidade, de radicalidade. E, finalmente, consideramos ainda uma terceira conclusão, que há uma máquina poderosa no sentido de desacreditar o cristianismo, oferecendo soluções para todos os problemas, para construir um céu na terra, e que conquista, sobretudo, intelectuais e comunicadores e artistas, que são pessoas que gostam de se apresentar e se aptas e capazes de oferecer solução para tudo. Né? E esse paraíso terrestre é uma aspiração muito antiga, que já estava na Torre de Babel. A Torre de Babel era uma maneira de chegar no céu sem precisar morrer, sem precisar de um salvador. Era um projeto para invadir o céu. Fazer uma torre, chegar lá e invadir. E que não tem nada com o cristianismo, nem com religião eclesiástica, ou com religião espiritual, mas é próprio de religião civil, de religião cívica e de religião política. O cara que propôs a Torre de Babel era um líder político e disse: vamos permanecer unidos. O povo unido jamais será vencido. Vamos fazer uma ponte, uma torre e vamos invadir o céu. Vamos conquistar, vamos lutar. Né? Aí você fecha a mão e tal. Bem, isso é uma coisa que envolve tantos intelectuais que Raymond Aron, um grande sociólogo francês do século XX, ele chamou isso de ópio dos intelectuais. Nossas considerações sobre os desafios da apologética e tem muitas outras coisas, e possivelmente voltaremos a esse assunto, uma segunda parte desse estudo. Muito obrigado. Lembrando que se você ficou até o fim, se você compartilhar, você se comunicar conosco, enviando comentários ou perguntas, você fará com que o canal divulgue mais as nossas lives. E fica aqui o convite para o próximo domingo. Até breve.